Salve pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, então nessa semana a gente começa a falar sobre funções de várias variáveis. Então vamos lá. O que a gente viu no curso até agora, né? A gente começou revisando funções, depois a gente falou de derivadas, depois falou de aplicações de derivadas, né? Ponto de máximo e mínimo e tudo mais. Tranquilo? Assim foi até a semana passada. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver exatamente as mesmas três aulas, tá? Ou praticamente a mesma coisa, só que com várias variáveis, tá bem? Em vez de ser y igual a não sei que x, agora vai aparecer, né? A gente vai acabar chamando de zzinho lá, né? Z igual a x mais y, tá? Ou, né, para começar com duas variáveis, ou quando for várias, né? X mais y mais j mais h mais k mais qualquer coisa. Tranquilo? Mas a essência do que a gente estudou não muda, tá bem? A questão é que agora, em vez de sair do R2, a gente vai para o RN. Tranquilo? Mas para quem está acompanhando, eu acho que essa mudança, né, essa expansão das dimensões vai ser mais suavizada. Beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, então, né, só para uma introdução, né, existem muitas situações, né, existe a necessidade de se considerar diversas variáveis, né, de descrever como que elas se relacionam. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, né, que aqui vocês devem estar familiarizados lá acho que é Economia 1, lá, né, logo que entraram no curso. A demanda por manteiga depende aí do preço da manteiga, P1 qualquer, e do preço da margarina, P2. Aí vocês devem ter feito esse exercício, né? O que acontece com a demanda por manteiga quando aumenta P1, né? Quando aumenta o preço da manteiga? O que acontece com a demanda por manteiga quando aumenta o preço da margarina? E aí vocês iam dizer lá, tinha questão de prova lá, né? Bom, dada essa relação, manteiga e margarina são bem substitutos ou complementares? Oh, né? Vocês devem se lembrar disso. Pois então, aqui o que a gente está fazendo é, né, botando em termos de matemática, né, a função, né, no caso da demanda por manteiga, que vai depender de duas variáveis, né, o preço da manteiga e o preço da margarina. Tranquilo? Bom, e aqui, né, ao longo do curso, né, e com certeza vocês já viram isso, mas é bom dar nome aos bois direitinho, porque isso aqui vai acompanhar vocês ao longo da trajetória de vocês, já faz parte ao longo até o fim do curso, que existem aí diversas funções, né, que representam essas relações entre as variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui uma função de demanda, né, estilo lá preço da manteiga e preço da margarina, e vai depender também da renda dos indivíduos, né? Então, aqui um bom exemplo de uma função de demanda. Função de produção. E aqui, ó, cuida que tem os nomezinhos aqui que são, elas são tão recorrentes no estudo da economia que a gente atribui nomezinhos para elas, né? Então tem lá a função linear, né, que aqui é uma soma, tem o A1 e o A2 aqui são constantes, né, que vai depender então da função de produção, no caso aqui o insumo x1 e o insumo x2, tá? Aí vai ser uma ponderação aqui do A1 e o A2, né, que são constantes. O caso da Cobb-Douglas, né, que a gente tem aqui ó, uma constante que multiplica x1 e x2, sendo que esse x1 e o x2 são elevados a um certo coeficiente aqui, né? E muitas vezes a gente vai dizer que a soma desse B1 com esse B2 vai ser igual a 1. E a gente vai ver mais adiante no curso exatamente o porquê que a gente muitas vezes assume que esse negócio que os expoentes somam 1, né? Mas tem a ver lá com, talvez vocês já tenham visto, né, os retornos de escala, né? Bom, outra função que é bastante recorrente, função insumo-produto, é o mínimo desse valor, né, que é o insumo x1 dividido por uma constante, ou, né, do valor do insumo x2 dividido por uma constante x2. Então, é o menor valor entre essas duas expressões aqui, tá bem? Vai dar origem lá aos os bens complementares, né? Mas enfim. E aqui tem também, né, a família das elasticidades de substituição constante, né? Aqui a gente tem
uma constante que multiplica aí, ó, vocês podem ver que está a linear, a Cobb-Douglas é muito parecido com essa elasticidade de substituição constante, né? Não é, a gente não está longe, está fora do nosso objetivo aqui no curso, mas na verdade esta expressão aqui ela se transforma em todas as outras, tá? Por isso que ela é tão usual e tão famosa dentro da economia, tá bem? Mas isso aí é só para vocês saberem a cara, né? E saberem que, dado os problemas, né, principalmente na micro aqui, que pedi para maximizar a utilidade e tal, quando aparecer essas funções, vocês já saberem, ó, é uma função linear, é uma Cobb-Douglas, tá bem? Bom, então a gente vai começar, né, como várias variáveis, a gente vai começar devagarinho, né? Vamos começar no mundo de duas variáveis, tá? E aí, bom, a gente vai começar então fazendo a definição de uma função de duas variáveis, tá? Então, a função de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais, né? Por exemplo, no caso x e y, que pertencem aí a um conjunto D, que é o bendito do domínio da função, um único valor real, tá? Ou seja, o que está acontecendo aqui? A gente tem, já olhando para o gráfico aqui, né? A gente tem um par ordenado aqui, né? Tem o nosso eixo do y, o eixo do x, então são pares ordenados que estão aqui, que fazem parte do domínio dessa função, tá? E o que essa função vai fazer é transformar este par ordenado em um valor de uma reta dos números reais aqui, tá bem? Aqui está o f de xy, né? Então, aqui no caso, ó, quando eu tinha o ponto AB aqui, né? Seria a imagem do ponto AB, a imagem do ponto XY. Tá bem? Então eu tenho duas variáveis, ou seja, eu estou no R2 e o que a função faz é me passar para o conjunto dos números reais. Tranquilo? Bom, então tá aqui, né? O conjunto D é o domínio de F, sua imagem é o conjunto de valores possíveis de F, ou seja, né? F de xy, tal que xy pertence ao domínio. Tá? Isso aí é o que a F vai me fazer, vai transformar os valores, o par ordenado, para a reta dos números reais. Tá? Frequentemente, a gente chama, em vez de F de xy, a gente vai chamar de Z. Tá bem? Só para facilitar, né? Ou, em outras palavras aqui, tornar explícitos os valores tomados por F em um ponto genérico XY. Tá bem? É só por uma questão de facilitação. Né? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que a gente fazia até então, né? Chamando y igual a f de x. Tá bem? A gente usava lá, tem exercícios lá na lista, enfim, na própria aula lá, que às vezes a gente chama de y, às vezes a gente chama de f de x. Tranquilo? Então aqui mais ou menos eu já disse, né? A função de duas variáveis é aquela que passa do R2 para o R. Tranquilo? Bom, aqui alguns exemplos, né, de funções de duas variáveis. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o domínio é o R2, né? A função é f de xy, né? Ou seria z aqui, né? Vai ser igual ao quê? O x ao quadrado mais y ao quadrado. O que essa função faz? Associa a cada par de números reais a soma de seus quadrados, né? Então eu tenho para qualquer valor de x e para qualquer valor de y, os quadrados, a soma dos quadrados desses valores vai dar exatamente o valor da imagem dessa função, o meu zzinho aqui, ou o meu f de xy, tá? Então aqui tem os exemplos, ó. Quando o x é 2 e o y é 3, vai dar 13. Quando o x é 1 e o y é menos 2, vai dar 5, tá bem? Bom, é fácil perceber que a imagem, né, ou as imagens dessa função são números reais não negativos. Por que são não negativos? Bom, porque quando eu tenho qualquer valor ao quadrado, eu só tenho valores positivos, não é verdade? Então, por isso que são os números reais não negativos. Tranquilo isso, pessoal? Só substituir os valores aqui e a gente tem a imagem dessa função. Tá? Um exemplo aqui mais usual para nós economistas, né? A função de produção vai depender de L, é mão de obra, tá? Vocês já devem estar familiarizados com isso, mas vem do inglês, né? Labor. E o K significa capital. Tá? Então, a produção da economia depende da quantidade de mão de obra e da quantidade do estoque de capital da minha economia.
tá? Estoque de capital é máquinas, edifícios, né? Essas coisas. Bom, então tem essa função aqui. Cadê a minha setinha? Fugiu. Tem essa função aqui que vai depender do quê? Uma constante, que é 1,01, tá? Que multiplica a minha quantidade de mão de obra da economia elevada a 0,75, que multiplica o estoque de capital da minha economia elevado a 0,25 aqui. Tá? Ó, percebam que é 0,75 mais 0,25 soma 1. Tá? Essa função ela vai representar aí a produção total de um país. Tá? Essa aqui é a função verdadeira de uns caras chamados lá o Charles Cobb e o Paul Douglas, que queriam ver, né, queriam estimar, melhor dizendo, a produção de um país, tá bem? No caso dos Estados Unidos, né? Como está aqui, né? No período de 1899 a 1922, eles usaram esta função, exatamente essa aqui, para prever, né, para ver o crescimento da economia americana. E ela é uma função simples, né? Porque, poxa, o crescimento depende de tanta coisa, né? São tantas variáveis. E essa função simples, modelinho simples aqui, ele acabou sendo bastante preciso, né? E por isso, por ele ter essa simplificado, por ser tão simplificado, que a gente usa tanto a função Cobb-Douglas na economia, tá bem? Aí olha só, o que acontece? Qual é o domínio dessa função? Bom, a gente não pode ter quantidade de trabalhadores nem estoque de capital negativo, né? Então, o domínio vai ser o L e o K que pertencem ao R2, sendo que eles são maiores ou igual a zero, tá bem? E aí, olha só, quando eu tenho valores da mão de obra, aqui 147, estoque de capital 208, o que vai acontecer? Eu vou ter um produto aí mais ou menos de 61,9, tá bem? Aqui, né, se vocês tiverem o interesse, né, esses valores aqui, 147, 208, da onde que saiu isso aqui? É que, na verdade, este primeiro ano aqui, 1899, eles pegaram como um valor base, né? Então aqui está o 100, tá bem? E aí, a partir daí, eles foram medindo, né, ano a ano, qual era a quantidade de mão de obra, qual era a quantidade de capital que tinha na economia, e aí foram jogando nessa função e vendo o valor do produto, né? E ela se assemelhava bastante ao que era verificado no mundo real, tá bem? Então tem até no livro do Stuart, lá tem uma partezinha, talvez eu coloque até em separado, para vocês darem uma lida, né? Porque é interessante saber, né? Da onde que saiu o Cobb Douglas, né? Um paper de 1928, pra vocês verem, né? Bom, então são dois exemplos aqui, né, pessoal? Só voltando para a matéria. Quando eu aplico lá valores de L, 147, 194, valores do capital, 208, 407, bom, eu vou ter aqui no caso o produto da minha economia, né? E aqui, né, de forma mais não tão aplicada à economia, né, os valores de x e y que vai me dar os valores aqui da imagem dessa função. Tranquilo? Bom, dadas as funções, né, a gente vai entrar no que? Nos benditos dos gráficos das funções de variáveis. Como eu já havia comentado no início, a gente está seguindo a mesma sequência da nossa primeira aula, né, que foi exatamente sobre funções. Então, como é que eu defino um gráfico de uma função? Né? Se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y e z, né? Em R3, tal que z vai ser igual à imagem aqui da minha função, que vai depender de x e y, tá bem? Sendo que o x e y vai pertencer a D, tá bem? Então, o que a gente está fazendo aqui na verdade, é a mesma coisa que o gráfico de de uma variável lá que a gente estava vendo antes. Então, olha lá. Assim como um gráfico de uma função f de uma única variável é uma curva com equação y igual a f de x, o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície com equação z igual a f de xy. Tá? Então aqui está um exemplo, né? A gente tem
o nosso eixo do x, o eixo do y, né? Antes a gente via o mundo assim, né? Agora a gente tem o nosso eixo do z, tá bem? Que seria aqui a nossa altura, né? Então, bom, a gente teria aqui uma expressão, né, que definiria essa função S aqui, né, de superfície, né, melhor dizendo, como a gente está falando no gráfico, né? Essa superfície S, cujo domínio, o que é? É a sombra que essa função está fazendo aqui no meu eixo XY. Tá bem? Falando bem como é que é um economista dando aula de matemática, né? Então nada mais é do que a sombra aqui dessa superfície, é justamente o domínio da função. Tranquilo? Aqui eu teria até um ponto, olha só. O ponto x, y, f de x, y, aliás, o ponto do domínio x, y e z, 0, né, que é exatamente no domínio aqui, né? O que ele vai representar? Ele vai ter exatamente essa imagem aqui, tá bem? Essa imagem ao longo dessa superfície S. Beleza? Bom, vamos então fazer alguns exemplos, né? Esboce o gráfico da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2. Cara, como é que a gente faz o gráfico disso aqui? Bom, alguns macetezinhos, né? A gente primeiro acha as intersecções com os eixos. O que isso significa? Por exemplo, atribuir, né, que dois dos eixos são 0. Então, por exemplo, aqui y e z igual a 0. Então, x igual a 2. Que ponto é x igual a 2? Está aqui o gráfico, aqui é o eixo do x, aqui é o eixo do y, aqui é o eixo do z. Então, x igual a 2 é exatamente esse ponto aqui. Tá? Esse ponto pertence à minha superfície aqui que eu tenho que esboçar o gráfico. Agora, quando x e z forem 0, o y é 3. Que ponto é y igual a 3? É este valor aqui. E, né, o último que faltou, né, quando x e y for igual a 0, eu tenho que o z é igual a 6. Exatamente aqui. Tranquilo? Aí, bom, é só eu traçar, como aqui é linear, ó, x e y, o que eu tenho? Nada mais do que um plano aqui, né? Com essa carinha aqui de triângulo aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? E aqui, mais fácil que isso, é a minha função de produção lá no bendito Cobb-Douglas. Tá? Como é que eu faço esse gráfico aqui? Bom, eu jogo no computador, né, num software que faz desenhos de gráfico, e aí eu vou ter exatamente o comportamento dessa função aqui, né, os valores do produto, né, que é a combinação de estoque de capital e de mão de obra que vão me dar aqui determinados produtos, né, que são as imagens dessa função. Tá? E aí, pessoal, eu falei brincando que era mais fácil, porque nós não vamos precisar fazer gráficos aqui, né? Até eu poderia pedir gráficos como esse, mas não é o nosso interesse aqui, tá bem? A gente não vai gastar muito, você não precisa se preocupar muito em esboçar gráfico aqui, jogar no software e tudo mais, tá bem? Para alguns eu tenho certeza que devem estar, que pena, mas enfim, tá? Aqui é só para mostrar como é que se faria, né, o esboço de um gráfico, né, para ter uma ideia. Tá bem? O que a gente vai estar mesmo preocupado em fazer, identificar, melhor dizendo, são as curvas de nível. Tá? O que são as curvas de nível? Bom, curvas de nível nada mais é, como a definição aqui, né? Curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas que a equação f de xy vai ser igual a um determinado k, tá bem? Onde k é uma constante. Bom, então pessoal, vamos olhar aqui para o gráfico para ter uma noção melhor do que são essas curvas de nível, tá? Então percebe que aqui eu tenho o eixo do z, né? O eixo do x e o eixo do y. Tranquilo? Bom, o z é mais ou menos aqui a minha altura, né, da minha função. Aqui eu tenho uma função qualquer que tem uma cara de sino aqui, tá? Então, o que são as minhas curvas de nível? Bom, aqui eu tenho o xy, né? E aqui eu tenho a imagem da função, né? x e y, a imagem é bendito do z. Quando a imagem for igual a k, e k é uma imagem, é uma constante. Então, olha só, para cada valor de k aqui, ó, por exemplo, sei lá,
K aqui nesse caso aqui 45, né? Eu fiquei com o quê? Com essa circunferenciazinha aqui que foi feita ao cortar essa função sino. Então, cortou aqui. Quando eu estou olhando de cima, esse corte fez aquela bolinha menor, né? Que está aqui na sombra, né? Se eu estou olhando aqui de cima, né? Eu estou vendo o quê? A sombra, que é justamente essa bolinha menor. O que é essa bolinha menor? Bom, são os pontos x e y da função, cuja imagem é o bendito do k. Então, por exemplo, aqui o k é 45, então é um conjunto de pontos x e y, cuja imagem é 45. Tá? Se eu pegar um k mais baixo aqui, k 40, bom, eu vou fazer esse corte aqui, eu estou apontando no gráfico, esse corte aqui um pouquinho mais baixo, ó. Você pode ver, o corte está em esse azul clarinho. Então, nesse azul clarinho, eu tenho o conjunto de pontos x e y, que é essa circunferência aqui um pouco maior, cuja imagem é 40. Né? E assim eu posso ir descendo, descendo, podem ver que vai formando circunferências cada vez maiores aqui, né? Porque justamente a cara dessa minha superfície aqui, né, dessa função, é esse sino, então quanto mais baixo o k, maior a circunferência. Tá bem? Mas a grande sacada aqui qual é? É que as curvas de nível nada mais são do que o conjunto de pontos, aqui nesse caso, né, para R2, conjunto de pontos xy, que me dão a imagem um Z qualquer aqui, um Z K qualquer. Z igual a K qualquer. Beleza, pessoal? Por que eu estou dizendo isso? Vai ficar mais claro lá quando a gente olhar a função Cobb-Douglas, né, como exemplo. Que daí eu vou ter combinações de capital e mão de obra que me dão um determinado produto. Entendeu? Ah, eu quero produzir na economia 100 unidades de, sei lá, de PIB. Né? Bom, então eu preciso ter tanto a mão de obra e tanto capital. A combinação vai ser vai ser exatamente essa imagem aí. Tranquilo? E aí, ao longo da curva de nível dessa função, é que eu tenho as combinações de capital e trabalho que me dão exatamente o mesmo produto. Tá bem? Então eu posso produzir o mesmo produto com um pouquinho menos de mão de obra, mas um pouquinho mais de capital. Ou o contrário, um pouquinho menos de capital, um pouquinho mais de mão de obra. Tá bem? É essa a ideia. Exemplos, então. Como é que eu faço? Como é que eu identifico as circunferências? Bom, para uma função f de xy, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, quando eu tenho aqui, por exemplo, né, k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 4, eu vou pedir lá, por exemplo, nos exercícios para vocês, como é que é, desenhem lá, por exemplo, as curvas de nível dessa função aqui para esses determinados valores de k. Então, olha só, quando k é igual a 1, eu tenho que o quê? Que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá bem? Quando k é igual a 2, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Então, são valores de x e de y, cuja soma dos quadrados tem que dar 1, cuja soma dos quadrados tem que dar 2, cuja soma dos quadrados aqui, no caso, tem que dar 4. Tá? Bom, o que acontece? Essa expressão aqui, se você se lembra, talvez alguém pode estar mais enferrujado, é a equação da circunferência. Tá? E aí eu até botei aqui como observação para relembrar, como a gente não viu isso na aula lá de funções, para relembrar aí para alguns de vocês que daqui a pouco não se lembram. Né? Então, olha lá. Uma equação da circunferência com centro HK e raio R é x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? O rzinho de raio ao quadrado. Tá? Essa é a expressão da circunferência padrão lá. Tá bem? Como eu identifico uma parábola, como eu identifico hipérboles e tudo mais. Acredito que vocês já tenham visto isso lá em, sei lá, matemática 1, matemática 2, tá? No segundo grau, né? Para quem está mais relembrado. Bom, o que acontece nesse caso, ó, quando eu tenho a origem, o ponto 0, 0, o que acontece? O h e o k são zero, né? Então eu fico só com x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá bem? Não é por isso que eu tenho, olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Isso aqui nada mais é do que a circunferência
que passa, né, de centro 0, 0 com raio 1, tá bem? Por que o raio é 1? Bom, R, aqui é o raio ao quadrado, né? 1 elevado na 1 é 1, tranquilo? Agora, aqui, ó, circunferência também, cujo centro é 0, 0, cujo raio é raiz de 2, né? Ou seja, raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. Então eu tenho o raio, que é a raiz de 2. Aqui é a mesma coisa, né? A circunferência de centro 0, 0, cujo raio é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, tá aqui as minhas curvas de nível, né? Eu tenho a circunferência, que é centrada em 0, 0. Aqui passa pelo ponto 1, passa pelo ponto menos 1, passa pelo ponto 1, passa pelo ponto menos 1. Tenho a minha primeira circunferência. Aqui no caso do raio ser raiz de 2, né? Aqui seria a raiz de 2, né? Que é 1, alguma coisa. Tenho a circunferência também. Aqui quando o raio é 2, passa pelo 2, passa pelo 2, pelo menos 2, pelo menos 2, e eu faço a minha circunferência. Tranquilo? Vocês podem ver que as expressões, pessoal, são relativamente simples aqui, tá? E bom, pessoal, uma outra curva de nível que é bastante famosa, com certeza vocês já viram isso no curso e vão, né, tá sempre acompanhando vocês, são as curvas de nível das funções do estilo Cobb-Douglas, né? Então aqui, por exemplo, a constante é 1, né? E eu tenho, para facilitar, né, L elevado na 0,5 e K elevado na 0,5, tá? Isso aqui vai dar a minha produção da economia, tá bem? Podia ser a minha utilidade, né? Enfim, podia ser outras questões. Vamos focar aqui nessa Cobb-Douglas. Então, como é que fica as curvas de nível quando K é igual a 1, quando K é igual a 2? Quando K é igual a 1, eu isolando L, né? Eu fico com L igual a 1 sobre K, tá bem? Passa aqui o K dividindo e passo os dois aqui ao quadrado, tá bem? A mesma coisa quando K é igual a 2, tá? Por que eu isolei L aqui, pessoal? Porque aqui, se a gente olhar no nosso gráfico, eu tenho o eixo L e o eixo K. Tá? Então, eu isolei L pelo mesmo motivo que eu isolava Y igual a X. Né? Então, eu tinha o Y aqui e o X aqui. A mesma coisa. Bom, e como é que eu traço essas curvas de nível aqui? Né? Se vocês lembrarem lá de limite, lá em matemática 2, matemática 1, o que acontece? Qual é o limite de L quando K tende a mais infinito? Quando K é gigantesco, né, mais infinito, esse negócio aqui todo tende a zero, não é verdade? Então tá aqui, ó, esse eixo aqui, ó, quando K vai se aproximando cada vez maior, né, muito grande, o meu estoque de mão de obra vai tendendo a zero. Só que ele nunca chega a ser zero. Tá? Agora, qual é o limite de L quando K tende a zero? Bom, quando K tende a zero, esse valor de K aqui é muito pequenininho, né? Está tendendo a zero muito pequenininho. Bom, um número divididos por outro muito pequenininho dá um número muito grande, tá? Então, o que está acontecendo? O limite de L quando K tende a zero é mais infinito, tá bem? Porque um número muito pequenininho, qualquer número dividido por um muito pequenininho é um número muito grande, tá bem? Então é exatamente este lado aqui da equação, né? Olha só, quando o K vai tendendo a zero, os valores de L são explosivos aqui, né? Cada vez mais alto, tá? Bom, ele nunca vai cruzar o eixo do zero aqui, né? Porque quando K é zero, a divisão aqui não é definida, tá bem? Então eu tenho aqui o que? O que eu vou chamar lá de isoproduto, né? Ou isoquantos, que nada mais são do que as curvas aqui de nível, né? Ou de isoproduto, ou seja, quando eu tenho combinações de L e K que me produzem a mesma quantidade de produto, tá bem? Ou as curvas de indiferença lá para a utilidade, mesma história. Combinações aqui, por exemplo, seria o bem x1 e aqui o bem x2. Combinações de x1 e x2 que me dariam mesmo nível de utilidade. Tá bem? Que nível de utilidade é esse?
aqui no caso dessa curva é o nível 1, tá? Ou que nível de produto é esse? No caso dessa curva aqui é uma unidade de produto. Quando eu quero 2 unidades de produto, bom, aí é essa combinação aqui de LK, né? Ou do bem X1, X2. Pegaram essa ideia, pessoal? Tá tranquilo? Viram a importância das benditas das curvas de nível? Né? A gente consegue ter, né, traçar, melhor dizendo, combinações aqui no caso de mão de obra e de estoque de capital para me dar a mesma quantidade de produto, né? Ou teria lá também para a mesma nível de utilidade. Tranquilo? Beleza, né? Bom, agora então a gente passa a analisar as funções com mais variáveis, né? Até agora a gente começou com 2 variáveis. Bom, agora quando tenho 3 ou mais. E aí, gente, é a mesma coisa, né? É uma função com 3 variáveis, f, é uma regra que associa cada triplo ordenado, x, y, z, em um domínio que pertence aqui ao R3, um único número real, denotado por f de x, y, z. Tá bem? Então é o mesmo gráfico que eu tinha lá, né? Tridimensional, aqui para 3 variáveis, cujo domínio está lá naquela bolinha e a minha função nada mais faz do que transformar essa tripla ordenada aqui em um valor na reta dos eixos reais. Tá vendo? No eixo dos valores reais. Tá bem? Eu poderia ter infinitas variáveis aqui. Tá bem? E o que a função faz é transformar esse conjunto de pontos no Rn aqui, né? Esse conjunto aqui no Rn para reta dos eixos reais. É isso que a função faz. Tá bem? É uma função de várias variáveis. Tranquilo? Aqui tem um exemplo. Ó. Ó, se uma fábrica de alimentos usa N ingredientes diferentes para manufaturar um determinado alimento, sendo C izinho o custo por unidade do iésimo ingrediente. E se são necessárias X izinha unidades do iésimo ingrediente, então o custo total, C, dos ingredientes, é uma função de N variáveis. Né? Então eu tenho aqui os meus ingredientes, que é x1, x2 até xn, e o meu custo total nada mais é do que uma função, né, dessa quantidade aqui de ingredientes. Tá bem? Aí eu tenho aqui ó, o C, né, as constantes C, que representam justamente os custos de cada ingrediente. Né? O preço aqui poderia ser o preço, né, no caso de uma utilidade, enfim. Tá bem? Então eu teria aqui o custo que multiplica a quantidade do ingrediente 1, o custo que multiplica custo do segundo ingrediente que multiplica a quantidade do ingrediente 2, e assim por diante até eu ter o enésimo ingrediente aqui, o custo do enésimo ingrediente que multiplica a quantidade desse enésimo ingrediente. Tá bem? Olha lá, de novo, a função f é uma função de valores reais cujo domínio é um subconjunto de Rn. Né? Porque o que a função faz é pegar aquela nuvem no Rn e passa para os conjuntos dos valores reais. Bom, às vezes, para simplificar, a gente, em vez de chamar aqui de x1, x2 até x na n, a gente usa a notação vetorial. Tá bem? Por isso que tem aqui esse x em negrito aqui. Tá? Ou às vezes se usa o x com a flechinha, aquela em cima, né? Para indicar que o quê? Que x é um vetor. Né? E aí o vetor pode ter dimensão aqui até a enésima. Né? E aí por isso que a gente pode usar, ó, em termos vetoriais, f, que depende aqui do vetor x, vai ser igual, é exatamente essa função aqui, né? Ao vetor de constante c, que multiplica o vetor de ingredientes x. Tá bem? E a gente dá essa carinha aqui ó, do vetor, né? Definição do vetor. Então, c vezes x denota nada mais do que o produto escalar desses vetores c e x aqui. Tá bem? Tranquilo? Aqui é só para simplificar o linguajar. Tá? Às vezes, em alguns textos, alguns livros de textos lá de micro, enfim, principalmente no micro mais avançado, se usa muito essa linguajar de vetor aqui. Tá?
Para graduação é meio difícil isso, né? Mais comum que se usa o x1 até xn mesmo, tá? Mas, enfim, é só para vocês saberem que isso aqui existe, tá? A maneira de descrever é a mesma coisa, tá bem? Bom, exemplos aqui. Temos muito parecido com aquele exemplo do início da aula, né? Se a gente tem uma função aqui cujo domínio é o R4, né? Então essa função vai estar definida para x, y, z e t, onde a soma de cada um desses x, y, z e t, a soma dos quadrados é exatamente a imagem dessa função. Tá? Então, olha lá, a função f associa cada quadrúpula ordenada de números reais à soma de seus quadrados. Então, é a mesma coisa de antes, né? Se x é 1, se y é 2, se z é 3 e se t é 4, eu vou ter que a imagem dessa função é o valor 30. Se x é menos 1, y é menos 1, z é 2 e t é 0, bom, eu tenho a imagem 6. Tá bem? E aqui, se a gente olhar de novo para a nossa função custo, aqui, ó, e os ingredientes x1, x2 e x3, né? Ingredientes a gente costuma chamar de insumos, né? Mas enfim, x1, x2 e x3. E eu tenho exatamente esse custo. Qual é o custo de fabricação dos produtos? x1, x2 e x3? Se a empresa fabricar, por exemplo, 3 unidades do primeiro produto, uma do segundo e 4 do terceiro. Bom, se a gente produzir 3 do primeiro, 1 do segundo e 4 do terceiro, tá, eu tenho um custo total de 120 reais aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, e aí a gente, mais para fechar aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre limite e continuidade. Tá? E aí, se vocês lembrarem lá, Matemática 2, quando vocês estudaram limites, né, a gente tem exatamente a mesma definição aqui quando a gente olha para o mundo de várias variáveis, tá bem? Vamos lá, definição de limite aqui, ó. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB. Dizemos que o limite de f de xy, quando xy tende a esse ponto AB, é L e escrevemos. Bom, aqui, né? O limite de f de xy quando x e y tendem a A e B, vai ser igual a esse valor L aqui. Tá? Mesma coisa da definição lá de Matemática 2. Então, isso aqui é verdade se para todo número epsilon positivo, né, pequenininho, mas positivo, existe um número correspondente, um delta maior que zero, também pequeno, tal que se x e y estiverem no domínio dessa função, e a distância do ponto xy do ponto AB, né, para quem não se lembra, isso aqui é a forma da distância dos pontos, for tal que for menor do que esse delta, que é pequenininho, então o valor da função f de xy menos, né, o valor da diferença da função f de xy e L vai ser menor do que esse epsilon aqui, tá? O que é essa sopa de letrinhas aqui que eu acabei de dizer? O que isso está me dizendo, né? Bom, isso está me dizendo que o quê? Que a distância do valor da função nos pontos x e y e o limite dela pode ser feita arbitrariamente pequena se tomarmos a distância do ponto xy e do ponto AB suficientemente pequena, ou seja, pequeno, mas não nulo. Tá bem? Por isso que eu defini aqui, né, o meu epsilon e o meu delta bem pequenininhos, tal que quando o meu delta for menor, o que está acontecendo? O meu ponto A está ficando igual ao do x e o meu ponto B está ficando igual ao do y, ou seja, estou diminuindo bastante essa distância. Quando essa distância fica muito, muito, muito próxima, o que acontece? A distância da imagem da função f de xy e esse valor do limite dela vai ser menor do que epsilon, ou seja, é um valor muito, muito pequeno. Tá bem? Por isso que o limite do ponto xy, quando xy tender aos pontos A, B, eu vou ter que a f de xy vai ser igual a L. Tranquilo, pessoal?
Ó, intuitivamente falando, o limite de f de xy, quando xy tende ao ponto AB, é o número L, se ele existir, né? Do qual essa função se aproxima, né? Quando, né, o ponto AB, quando o xy se aproxima do ponto AB. Né? Bom, aqui uma definição um pouco mais rebuscada, né, em termos de linguagem vetorial, né? O ponto x tendendo ao vetor x tender ao vetor A, eu vou ter que o limite dessa f do vetor x for igual a L. Tá bem? É a mesma coisa. Bom, e continuidade então, né? Definição de continuidade. Uma função f de duas variáveis é dita contínua em AB se, bom, se o limite de f de xy, quando xy tender a AB, for exatamente o valor da função neste ponto AB. Tá bem? Por que isso aqui implica continuidade? Bom, lembra lá que continuidade é o quê? Uma função bem comportada, não tem ruptura, não tem quebra. Então é exatamente isso que está dizendo, né? Quando esses pontos aqui, x e y, estiverem tendendo a AB, o limite da função vai ser exatamente o valor da função no ponto AB. Então, ou seja, ela é bem comportada, não tem nenhum salto. Tá? Olha lá. Intuitivamente, se o ponto xy varia de uma pequena quantidade, o valor de f de xy variará de uma pequena quantidade. Aí, porque olha lá, vai tendendo a AB, vai ser exatamente o valor do ponto AB. Tá bem? É isso que é a continuidade. A função é bem comportada. Ó. Isso quer dizer que a superfície, né, que é o que a gente está falando agora não é mais a nossa reta, né, a nossa curva, agora é a superfície, que corresponde ao gráfico de uma função contínua, não tem buracos ou rupturas. Tá bem? Se, por exemplo, xy tender a AB e a função aqui, o valor dessa imagem for f de zh, putz, aí não é contínuo. Tá bem? Entenderam? Tem que ser o valor da função em AB. Tá? Bom, pelas propriedades de limites é possível mostrar que soma, diferença, produto, coeficiente de funções contínuas são também contínuos em seus domínios. Tá? A gente não vai entrar nesse matematiqueza aqui, provar e nada, mas somas de funções contínuas, diferenças de função contínua, produtos de funções contínuas, quocientes de funções contínuas também são contínuos. Tranquilo? Exemplos aqui. Verifique a continuidade, olha lá, questão de prova aqui, pessoal. Verifique a continuidade de f de xy, que é igual a x mais y, no ponto 2 e 3. Bom, qual é o valor, qual é o limite de f de xy quando xy se aproxima do ponto 2 e 3? Bom, x é 2, y é 3, 2 mais 3, 5. Então tá aqui. Se o limite é 5, ó, eu tenho que essa função é contínua. Tá bem? Quando x e y tendem ao valor 2 e 3, eu tenho exatamente o f de AB aqui, né? A é 2 e B é 3, né? Então eu tenho exatamente aqui o f de AB. Aqui ficou mais fácil até de enxergar, né? F de AB, então, contínua. 2. Se a função f de xy é exatamente a mesma lá do caso A, né? Só que aqui não está definida por ponto 2 e 3. E ela assume o valor 6 se x e y for 2 e 3. Bom, no ponto 2 e 3, a gente já viu que isso aqui soma 5, né? Só que olha lá, no exemplo 2 aqui, ela assume o valor 6. Então, f, quando x e y tende a esse ponto 2 e 3, não é mais 5. Né? Não é o f de AB aqui. Então, como é 6, essa f ela é descontínua nesse ponto. Tranquilo? Pegaram? Mais um exemplo aqui, ó. Verifique se f é contínua no ponto A2, qualquer que seja A. Ou seja, x pode ser qualquer valor aqui, né? Mas y tem que ser 2. Quando a f de xy, como é que ela é? Ela assume o valor 1 se o y for menor ou igual a 2 e ela assume o valor 3 se o y é maior que 2. O que acontece neste caso aqui, né? Quando, lembra lá, o ponto xy tem que estar tendendo
o A e B, né? Aqui o A e o B é igual a 2. Bom, quando essa função aqui tende para um B igual a 2, o que está acontecendo? Ou ela pega o valor 1 ou ela pega o valor 3. Então o limite aqui não existe, ela tem uma descontinuidade aqui. Tá bem? A gente aqui, o x pode ser qualquer valor, mas aqui o y, ó, há uma descontinuidade exatamente no ponto 2 que a gente estamos perguntando. Então o limite aqui não existe. Tranquilo? Tem uma quebra nessa função. Bom, e aqui, pessoal, por último, né? Outro exemplo. Verifique se f é contínua no ponto, a origem aqui, 0, 0. No caso, df de xy ser 1 sobre x² mais y², se x e y for diferente do ponto da origem, e ela assume o valor 1 se x e y for exatamente a origem. Então, como é que eu vejo se essa expressão aqui é contínua ou não? Bom, eu tenho que ver o limite dessa expressão aqui quando o x e y tende a 0, 0. Né? Se esse limite aqui for 1, é contínuo. Se esse limite aqui for qualquer outro valor que não seja 1, eu não tenho continuidade. Tá bem? Bom, como é que eu testo, como é que eu vejo o limite dessa expressão aqui? Bom, eu faço ele por partes aqui, né? Eu posso dizer que o x é 0 e testar o limite de 1 sobre y² quando o y tende a 0. Tá? Então o que acontece? Quando o y tende a 0, é um valor muito pequenininho. Né? E um valor muito pequenininho elevado ao quadrado é um valor ainda menor, muito pequenininho. Tá? 1 dividido por um número muito pequenininho é um número muito grande, ou seja, mais infinito. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa. Quando o y é 0, ver o limite de 1 sobre x² quando o x tende a 0. Quando o x tende a 0, é um número muito pequeno. Esse número elevado ao quadrado é um número ainda menor, muito pequenininho. 1 dividido por um número muito pequenininho é um número absurdamente grande, ou seja, mais infinito. Então, olha só. O limite de f de xy quando xy tende a 0, 0 é mais infinito. E mais infinito não é 1. Logo, essa função é descontínua no ponto 0, 0. Tranquilo, pessoal? Preparados aí para os exercícios? Podem ver que nessa aula, a gente só estendeu um pouquinho a nossa primeira aula de funções. Tranquilo? Agora, como eu falei, a gente vai reproduzir ali as aulas de derivada, né? E das aplicações lá. Tranquilo? Com alguns detalhezinhos aqui e ali, mas a base, né, de toda essa primeira parte aqui do curso é exatamente aquelas 3 aulas que a gente acabou de ver. Tranquilo, gente? Um abraço, nos vemos lá na aula síncrona. Tá?